Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus fortaleça o seu coração, a sua fé e te ajude no caminhar para a glória de Deus. Vamos estar meditando um texto bíblico na palavra de Deus, que a Bíblia é Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 3, e nós vamos estar meditando aqui nas bem-aventuranças. Aqui diz o seguinte: vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse aqui, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus narram o famoso Sermão do Monte, né? O Sermão de Jesus, como diz aqui, né? Vendo as multidões, ele sobe ao monte, como se assentasse ali, os seus discípulos se aproximam, e ele passou a ensinar os seus discípulos. Ele passa a tratar. E esse sermão fala de muitas coisas, né? Ele fala do caráter, da vida de uma pessoa que pertence ao reino de Deus. E esse sermão começa com as bem-aventuranças, né? Onde Jesus diz que são bem-aventurados, aí ele fala várias tipos de pessoas, e ele começa dizendo aqui que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele começa falando a respeito do caráter da pessoa que faz parte do reino de Deus. Ele diz que são bem-aventurados, né? A palavra bem-aventurado é a ideia de uma pessoa que é mais do que feliz, né? Também traz essa ideia, mas é algo mais do que isso, de alguém que é abençoado, bendito, a ideia de alguém que é aprovado por Deus, alguém que tem a virtude, né? Alguém que Deus se agrada. Então, bem-aventurado tem essa ideia. E ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, Deus se agrada, é abençoado, é feliz, é bendito, os humildes de espíritos. Mas o que significa humilde de espírito? É a ideia de alguém que reconhece, né, que tem consciência da sua pobreza diante de Deus. Também pode ser falado: bem-aventurados os pobres de coração, os pobres de espíritos, aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, aqueles que sabem que são miseráveis pecadores, que reconhecem a sua falência moral e a sua falência espiritual e se colocam na completa e total dependência de Deus e da sua misericórdia. É alguém que diz o seguinte: olha, eu não tenho nada para oferecer a Deus, eu preciso da misericórdia dele, eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pó, eu sou cinza. É alguém que reconhece a sua pobreza espiritual. A gente vê isso, por exemplo, quando Davi diz no Salmo 40, no versículo 17, ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele reconhecia a sua pobreza, a sua fraqueza. Ele não está falando de dinheiro, ele está falando da pobreza, da sua falência moral, espiritual, da sua completa dependência da misericórdia de Deus. Um outro exemplo nós vemos é aquela quando Jesus fala do publicano que vai orar e sobe ao templo, e ele diz, todo envergonhado por causa dos seus pecados, ele com a cabeça baixada bate no peito e diz: ser propício a mim, pecador. Ele clama a Deus porque ele reconhecia que era um pecador e Deus teve misericórdia dele. Bem-aventurados são as pessoas que reconhecem a sua pobreza, a sua falência moral, espiritual, os seus pecados, o tanto que é miserável, pecador diante do Senhor. E a Bíblia está dizendo que, interessante que essa é a primeira bem-aventurança, né? Jesus, o primeiro ensinamento no Sermão do Monte é esse. É como se essa fosse a porta de entrada no céu. Você só pode entrar no céu se você for humilde de espírito, se você reconhecer que você é um pecador, que você reconhecer a sua dependência da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Se você reconhecer que você precisa e que é dependente, que por você mesmo você não tem nada que possa
fazer merecer diante de Deus as suas bênçãos. É por aí que você vai entrar no reino de Deus, porque aí Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É importante ver nesse ensinamento que isso é algo totalmente contrário ao que o mundo ensina. O mundo ensina que felizes são aqueles que, cheios de si, pessoas que ensinam autossuficiência, para que depender dos outros? Você pode tudo, você é o tal, por si mesmo, né? Esse pensamento de reconhecer a sua pobreza, ter consciência da sua miséria, da sua dependência, esse pensamento é contrário ao mundo. Por isso que é importante que você, né, tenha consciência de quanto você é fraco, de quanto você é um pecador, de quanto você depende da misericórdia de Deus. Está aqui, por exemplo, essa pandemia para mostrar para o ser humano que ele não é nada, que ele precisa da misericórdia de Deus, que ele não tem controle sobre as coisas. Está aí, por exemplo, o mundo que a gente vive cheio de dificuldades, e a gente vê qual a maior dificuldade do ser humano. E a resposta é o ser humano, porque ele é pecador, porque ele é mau, porque ele se rebelou contra Deus. Aí está a falência moral do ser humano, a falência espiritual. E precisamos reconhecer isso para recebermos a misericórdia de Deus, porque a promessa, o ensinamento é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. O reino dos céus são das pessoas que reconhecem sua pobreza, da sua dependência de Deus, os seus pecados. Se você ainda não reconheceu os seus pecados, a sua pobreza, a sua total dependência do Senhor, saiba que esse é o momento para você fazer isso. Se coloque de joelho diante do Senhor, clame pela misericórdia, peça perdão pelos seus pecados e saiba que Jesus morreu para salvar pecadores. Ele diz: não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio salvar pecadores. E é necessário, a primeira coisa das mais importantes é que você reconheça essa necessidade de que você é um pecador, de que você é fraco, de que você depende da misericórdia de Deus. E se coloque diante do Senhor e saiba que a promessa é de receber graça, receber misericórdia, receber a promessa de que o reino dos céus pertence àqueles que são humildes de espírito. Não deixe o mundo enganar você dizendo que você é o tal, que você é autossuficiente, que não precisa de ninguém, que tudo que você precisa está dentro de você. Não, você é um pecador e precisa da graça de Deus. E a promessa que Deus concede graça. A porta de entrada nos céus é Jesus, né? E ele é necessário reconhecer a nossa necessidade dele. Então, se você ainda não fez isso, que você faça. Se você crê no Senhor Jesus, continue na dependência dele, confie somente na misericórdia do Senhor e se apoie somente nele, porque ele é bom. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus continue a conduzi-lo. Em nome de Jesus, amém.